Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão acessando esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e cuidando daqueles que estão ao seu redor. Nesse momento tão difícil que nós enfrentamos aí no nosso país e no mundo. Então, hoje a ideia é fazer esse vídeo aqui como um breve tutorial para disponibilização e criação de blocos de assinaturas no SEI. Então, eu não vou focar em como abrir um processo, em como incluir documentos nesse processo. Isso fica um assunto para um outro vídeo, caso exista a necessidade. Nesse exemplo, eu coloquei uma declaração e uma folha para criar os blocos de assinaturas e posteriormente sua disponibilização a partir desses dois itens do processo. Então, como funciona? Na posterior abertura do processo e a inclusão dos documentos que inerentes a estes, vocês vão clicar no documento, em um dos documentos, e aí vai abrir o documento não para edição, mas para visualização. E aqui são as possibilidades que nós temos para tratamento desse documento dentro do SEI, que tem a ver com dar ciência, que é esse item desse olho, acompanhamento especial, essa caixa, tipo essa caixa de, se fosse um e-mail, é para enviar o processo para um setor responsável. Atualizar andamento é para quando nós colocamos data para voltar com alguma ação de um outro setor, a gente consegue ver se foi realizado ou não. Esse item com a caneta em amarelo e essa folha amarela também, que é de edição, para caso tenha algum erro de preenchimento aqui, basta clicar que vai abrir uma nova janela para editar o documento. Essa caneta preta é para assinar o documento, mas aqui é assinar enquanto criador do documento. Eu não posso assinar por outra pessoa. Então, para assinar aqui, eu assinaria se eu, Danilo, fosse assinar essa declaração. Essa caneta com esse prédiozinho é a liberação para assinatura externa para pessoas que não têm vínculo com o FMG. E aqui o nosso criação de blocos de assinatura. Aí só para título de conhecimento, aqui seria para cancelar o documento referente a esse aqui embaixo, a essa declaração. Aqui adicionar o modelo favorito, como modelo favorito. Se caso eu fizesse essa declaração com repetidas vezes, aí ficaria salvo ela como um modelo. Aqui para versões do documento, para caso eu fosse alterando, colocar versão 1, versão 2, versão 3. Gerar circular é um item que nós utilizamos muito pouco, isso aqui são para as instâncias superiores. Aqui seria imprimir web, no caso dá para a gente converter em PDF, para caso quiséssemos criar um arquivo em PDF desse documento. Por fim, essa lixeira é excluir o documento e essa mão com o X em vermelho é concluir o processo todo, não apenas o documento. Então, como eu quero criar e disponibilizar um bloco de assinaturas, eu vou clicar aqui nesses livros e essa folha em branco. Aí vai abrir o menu que tem a ver com o bloco de assinaturas. Como funciona esse menu? Primeiro nós temos que criar o bloco antes de disponibilizá-lo. Então, para criar o bloco, eu vou clicar aqui no canto superior direito em novo. Descrição do bloco é o nome que vai aparecer para a pessoa que eu estou disponibilizando o bloco. Como o SEI ele não é individualizado, ele é por setores e por departamentos, um bloco de assinatura fica visível para todo aquele setor quando nós fazemos a sua disponibilização. Existem várias formas de utilizar a descrição com a facilidade de encontrar esses documentos. Eu utilizo o padrão de colocar qual é a finalidade daquele documento, então no nosso caso aqui seria uma declaração, eu vou colocar como se fosse uma declaração de conclusão de curso. Entre parênteses, em letras maiúsculas, eu coloco o nome do destinatário do bloco, que acho que fica mais fácil para o professor ou colega de um outro setor visualizar. No meu caso aqui, eu vou usar a minha coordenadora como um exemplo.
E aí, unidades para disponibilização é onde esse bloco vai aparecer para ser assinado. Tem que ser o bloco do setor que a pessoa esteja alocada. Minha coordenadora, no caso, ela está alocada na EFETA, e ela está em dois locais, que seria a chefia do colegiado de pós-graduação em lazer e o departamento de educação física. Então, eu clico ali a escola, né, e vai abrir todos os setores que estão cadastrados no SEI, lá da Escola de Educação Física, e aí vou procurar pelo departamento de educação física. Pronto. Colocando os dois departamentos aqui e tendo feito a descrição, basta clicar em salvar. Então pronto, nós criamos o nosso bloco. O próximo passo agora é onde esses blocos serão alocados. Eu tenho que marcar que essa é a folha e a declaração, aqui nessas caixinhas de seleção. Após ter marcado os dois, eu vou clicar novamente aqui ao lado de novo, vou clicar em incluir. Então pronto, incluir os blocos de assinatura nesses dois documentos, que foi o bloco criado agora, o 41.204. Aí agora nós vamos disponibilizar ele para assinatura. Então eu vou vir aqui no número do bloco que nós acabamos de criar, aqui nessa última coluna no canto direito, 41.204, clico, vai abrir uma nova aba. Aberta essa nova aba, é a parte no que nós conseguiremos. Eu estava tentando excluir o outro bloco que eu tinha feito que eu tinha feito também para utilizar como exemplo, mas como eu não consegui excluir, eu acabei concluindo para ficar melhor visualização na tela. Então a gente está trabalhando com o bloco 41.204. Como funciona essa tela aqui? Ela vai me dar o número do bloco que eu estou trabalhando, o estado, como se fosse o status mesmo. Nesse momento ele está em aberto. Nós queremos deixar o status em disponibilizado. Em aberto, a visualização é apenas para aquele que criou. Disponibilizado, a visualização é para o setor que eu estou enviando esse bloco de assinatura. E aqui a unidade geradora, no meu caso é a Secretaria de Pós e Lazer, e unidade para que eu disponibilizei os blocos que foram os dois setores citados agora há pouco. E por fim, como o bloco vai aparecer na descrição da tela, lá desses setores que eu disponibilizei. As ações que existem para o bloco. Essa caneta preta, assinar documentos no bloco, é se eu fosse assinar. Mas como eu não vou assinar esses documentos, eu não preciso utilizar aqui. Caso fosse, bastava clicar e entrar com a senha do meu FMG, que ele assinaria automaticamente os dois documentos. Aqui é para processos que estão no bloco. Se eu quisesse rever ou algo do gênero, bastava clicar aqui, que ele vai me falar quais são os documentos que estão no bloco, a data que foi criado, e se eu quiser ver o documento, basta clicar, que vai abrir uma outra janela com o documento que está nesse processo. Mas como não nos interessa isso agora, isso foi mais um título de conhecimento, só basta voltar, aqui você pode voltar no próprio navegador que não dá problema. Aí aqui seria excluir o bloco nessa lixeira, que não é o nosso caso, porque nós não coletamos as assinaturas. Concluir o bloco, que é quando nós finalizarmos o processo de coleta de assinatura, nós podemos voltar aqui e concluir o bloco. Alterar bloco é que se eu quisesse editar, já esqueci de colocar um outro setor. Então, se eu quisesse lá, a professora fizesse parte de um outro setor que eu não havia colocado antes, basta clicar ali em alterar bloco e escolher qual é o setor que eu quero incluir aqui. No nosso caso, só como exemplo, nós vamos colocar o Departamento de Educação Física Chefia. Clico em salvar. E posterior a explicar esses documentos, caso vocês não tenham que alterar, já esteja tudo certo, basta clicar aqui, ó, disponibilizar bloco.
Clico aqui, aí vocês podem ver que o estado mudou, o estado foi para disponibilizado. Feito isso, basta informar a pessoa que eu quero que assine o documento e informar que o bloco de assinaturas foi disponibilizado, que ela vai conseguir, assim que ela entrar no SEI, ela consegue ver, acessando o menu esquerdo, blocos de assinatura. Espero que esse vídeo auxilie vocês nesse processo. Um abraço, se cuidem.